Existe um contato, nós nos encontramos todo dia, nós temos no acampamento, a equipe monta acampamento praticamente junto, o mais próximo possível. Mas muitas vezes quando eu chego, o Jean já está fazendo a navegação, eu estou chegando, a gente conversa um pouco, mas ele está digamos, num fuso horário diferente do meu. No contato de uma etapa, de ataque de 400 até 1000 quilômetros de distância, quando você tem contato com outras categorias, é quando você quebrou e o pessoal está te passando, ou quando vê alguém machucado, você para dar uma assistência para a pessoa até o médico chegar de helicóptero ou de carro, né? Ou quando você dá para a própria equipe, daí você tem alguma coisa para ajudar, que no meu caminhão tem uma roda de moto, por exemplo, e aí se o Jean estiver com problema de pneu, eu paro para dar a roda e pego a dele e vou embora. Vai esperar o caminhão de apoio chegar aqui está 5 horas atrás da gente. Então tem esse esquema de equipe e na fatalidade que tem que estar para ajudar o concorrente. Quando as motos, a amizade entre os competidores existe, sempre à noite, quando a gente se encontra no jantar, a gente troca as ideias, fala sobre aquele dia, sobre a experiência de alguns que já conhecem melhor o dia seguinte, mas isso só à noite. Durante o dia é cada um para si ali. É lógico que se tiver um acidente, o piloto vai ajudar, até pela organização você é obrigado a ajudar, mas todos estão querendo ser o mais rápido, todos estão querendo vencer. E às vezes você anda o dia inteiro sem ver ninguém, principalmente quando você está andando entre os 10 primeiros, que larga de 2 em 2 minutos, e a diferença entre os primeiros é muito apertada no final do dia, então você pode largar em quinto, por exemplo, andar o dia inteiro, 10, 12 horas em cima da moto e não ver nenhum competidor, nem te passando, nem você passando. Então, durante o dia é uma competição bastante solitária. Na verdade, o país da cara é uma grande torre de Babel. Ele tem mais de 50 nacionalidades, muitas línguas diferentes, né? Então a gente que fala português, se aproximar dos portugueses que estão aparecendo lá no País da Casa, os espanhóis, o espanhol, pelo time que está usando o mesmo caminhão, a mesma moto, você vê como é que ele está indo, então o time de lá é tcheco, aí você fala uma coisa em inglês com eles e você tem pouco tempo para fazer essa confraternização. Na verdade, se conversa muito sobre questão técnica, sobre as preocupações. Quer dizer, se conversa sobre rally. Depois se conversa mais sobre rally, um pouco mais sobre rally, depois mais sobre rally. O pessoal de lá tem alguma gozação. Um gosta de ficar tirando sarro do outro. Mas infelizmente a conversa é sobre rally. Na moto, como a gente está pilotando o dia todo, a gente só consegue comer alguma coisa no abastecimento. E a cada 350 km você para abastecer e tem 15 minutos parado. Aí ali você consegue tomar um carboidrato, comer uma proteína. Mas durante o dia, durante esses 350 km, pode demorar até 6, 7 horas para você cumprir, você só tem um camelback e a gente leva 2 litros de água e às vezes coloca um isotônico dentro para melhorar a respiração, mas tem que controlar, porque 2 litros por dia todo é muito pouco. Se você entra numa região de túnel, começa a fazer muito esforço, começa a beber muita água, na hora que você viu, não está nem na metade do dia e já está seco. No passado, praticamente, você passava os 20 dias sem tomar banho. Hoje em dia, em alguns lugares onde a organização consegue montar via um pouco de estrutura local, eles contratam lá um caminhão pipa, um chuveirinho, só que é uma coisa, lógico, sem conforto nenhum, fria, e é bastante fria, porque como as etapas muito longas, nós chegamos muito tarde no acampamento, muitas vezes à noite. A temperatura já está 5 graus, 10 graus, e tomar um banho frio nessa hora, muitas vezes não é fácil, mas sempre é gostoso quando você consegue tirar um pouco da poeira. Às vezes, quando já está chegando mais próximo de Dakar, mais próximo da civilização, aí fica mais fácil, às vezes num posto de gasolina, enfim, a temperatura vai melhorando. Mas é uma prova onde o conforto do banho faz falta. Essa já foi a 27ª edição do Rally Paris-Dakar. O percurso ele muda todo ano, mas muitos lugares nós já fomos repetidas vezes, foram lugares que já foi final de uma etapa, ou o rally passou por ali. Isso não quer dizer que você conheça o caminho ou que você chegue a conhecer o local. Porque quando nós estamos correndo, tudo parece uma televisão. Então nós não temos muito contato
direto com as populações locais, né? Eles vão bastante ao acampamento, eles lá recebem atendimento médico, lá recebem atendimento social, algum serviço, né? Eles prestam muitos serviços para o rally. Então, nosso contato com eles, devido a toda a disciplina, toda a concentração, o comprometimento que o rally exige, é pequeno, fica até uma frustração. Tem lugares, às vezes no deserto que você passa, onde você não imagina que possa alguém sobreviver além das rochas e da areia, e existem pessoas e você não tem chance de falar com elas. Às vezes elas estão até, assim, entre aspas, digamos, mendigando alimento, água, ou um presente, uma roupa, ou pode até estar tentando te assaltar, pode ser uma emboscada, já aconteceu isso algumas vezes. Então o contato que tem é muito pequeno. E a organização do País da Cá sempre está escolhendo lugares bem distantes da cidade, para evitar esse contato próximo, né? E o que acontece, a organização até traz tribos, traz pessoas do local para manifestação de cultura no acampamento. Naquela hora que você está jantando, para poder ver alguma exibição de algum tipo de dança, algum tipo de tambores que na África tem muito, né? E aí a situação que a gente tem um pouco mais de contato com a cultura local. Aconteceu uma coisa até, tivemos 2 mortes nesse Rally Paris-Dakar. A primeira foi de um piloto que não era muito conhecido. Isso abala um pouco as pessoas, mas por ele não ser conhecido, logicamente que tem um pouco daquela reação, será que o cara sabia o que estava fazendo, né? Sabe, fica aquela coisa difícil de saber exatamente o que aconteceu, até porque ele sofreu um acidente, esse espanhol foi medicado, estava melhorando e de repente aconteceu essa fatalidade. Já do Meone, não que ele fosse íntimo de todos, mas por ele ser um cara que já havia vencido 2 vezes o Paris-Dakar, todo mundo conhecia ele. Quando você chega na fila do jantar, tem 500 pessoas na fila, o cara que ganhou o Paris-Dakar, ali você sabe quem é. Ele pode não saber quem você, mas você sabe quem é o cara, que apareceu, etc. Então, e além do mais, ele provavelmente sabia o que estava fazendo, né? Então, ficou aquela coisa mais próxima, mais difícil de engolir, que preocupa. E ele também, como tinha vários amigos ali, era uma pessoa muito querida e deu uma certa abalada, né? É mesmo uma coisa muito pessoal, não posso falar pelo Jean, pelo André, nem pelo meu navegador que não está aqui agora, né? Mas mesmo quando você entra numa prova dessa, você sabe que vai enfrentar o medo o tempo inteiro. Então eu poderia dizer que não teve um momento que eu não senti medo. Mas é um medo mais controlado. Esse ano, com certeza, o momento mais confortável para mim nessa edição foi os 200 quilômetros finais daquela especial. Eu fui o segundo a chegar no acidente, e quando eu cheguei, os helicópteros estavam chegando junto. Então eu não precisei parar para dar o socorro, mas eu vi a gravidade do problema. E tinha um outro piloto já que estava saindo junto comigo, que era o Davi Petier, que tinha prestado o primeiro socorro. E ele falou que a situação era bastante grave. Então, esses últimos 200 quilômetros daquela especial foram os piores quilômetros que eu já tive em todas as edições que eu já fiz do Dakar. Bom, 2006, por enquanto, sabe-se pouco sobre o Rally Paris-Dakar. Né? Sabe que vai chegar em Lisboa, que vai chegar em Dakar, 15 dias de prova, cerca de 8 mil quilômetros. O percurso ainda não foi muito bem definido, mas já sabe-se também que o número de concorrentes vai bater qualquer recorde, porque está uma verdadeira corrida ao ouro para se inscrever no Paris-Dakar. Então vai ser uma prova muito competitiva. O que nós temos é que utilizar agora a nossa experiência, né? Porque a gente teve, por exemplo, o problema que eu tive no carro esse ano, tem como a gente trabalhar para evitar. Então, a nossa expectativa é de ter um desempenho muito melhor agora em 2006 comparado ao de 2005. A categoria motos no ano passado, pela primeira vez, a gente resolveu trabalhar a parte de motor e suspensão aqui no Brasil. E foi uma decisão acertada, foi um ano que teve o melhor equipamento na prova. Então agora, com essa experiência da preparação de 2004 para correr em 2005, a gente vai conseguir melhorar um pouco mais ainda o equipamento para o Dakar de 2006 e com certeza isso vai ajudar a trazer melhores resultados. Na categoria caminhões, a gente está
deixando o caminhão mais equilibrado, colocando a posição do motor um pouquinho mais para trás, isso dá um desempenho um pouco melhor, um equilíbrio nas curvas e nos saltos que a gente dá, né? E esperar essa regulamentação de 150 por hora e o negócio da competidores. 4 meses antes do encerramento das inscrições, se fechar as inscrições para moto, carro e caminhão. Então tem muita gente boa andando e o pessoal está nessa vitória que é muito valiosa para qualquer um que consegue andar na casa.